Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Audaz. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, mas antes eu quero falar o propósito e o objetivo desse podcast, que é trazer a vida cristã na prática. Nós sabemos que Jesus está vivo e Ele está coordenando, Ele está conduzindo a sua igreja e Ele também está transformando o mundo através dos cristãos. Então, você que chegou nesse podcast, você que que recebeu esse link, ou você que entrou aqui, que você possa ser impactado por essa mensagem. O nosso propósito aqui é trazer a vida cristã na prática, de uma forma onde vai te ajudar, onde vai te construir, onde vai tirar as suas dúvidas. E nós temos falado muito sobre histórias de vida, testemunhos, quer dizer fazer de novo. Então nós estamos aqui com um convidado muito especial, Pastor Leandro, diretamente Olá. De Paris, Lyon. Meu Deus. França, Lyon. França. Glória a Deus. Estamos bem felizes. Paz para vocês, Pastor Leandro Cardoso, sou de Lyon. E feliz de estar em São Paulo, por um projeto diferente, por um motivo diferente, além de ver a família, estar com amigos e servir a igreja. É uma alegria. Muito bom estar com vocês. Glória a Deus. Pastor Leandro, a gente passou bastante tempo junto ali, a gente viu tudo que vocês estão vivendo ali em Lyon, na França. Deus está fazendo coisas grandes ali na tua igreja local, você como pastor sênior ali conduzindo aquele povo. Mas a gente te trouxe aqui para saber tua história, como foi que tudo começou, porque normalmente a gente vê, muitas vezes, homens de Deus que estão vivendo grandes coisas no reino, mas existe um processo para chegar lá, né? Sim, eu sei. Como Cristo te encontrou, como tudo começou, você hoje com a tua família, uma família linda, a gente percebe o amor de Deus no coração de vocês, você é um pastor de verdade. O fato de ele estar aqui com a gente é que vocês vão perceber isso no decorrer dessa conversa aqui. Esse cara tem um coração pastoral incrível e a gente quer saber, contar para as pessoas como foi que tudo começou. Cara, a história talvez seja longa, vou tentar simplificar algumas coisas. Sim. Eu não venho de uma família totalmente cristã, né? Mas a minha mãe, por uma direção que eu creio seja de Deus, ela não entendia isso antes, me colocou logo cedo no berçário numa pré-escola cristã. Meu Deus. Eu que era uma igreja que cuidava. Então eu estou desde o berçário numa escola cristã, começo a primeira e segunda série também numa escola que é cristã, pela igreja missionária lá de Londrina. Eu sou de Londrina, né, natural de Londrina. E aí nesse momento, entre 7 e 8 anos, eu vou para a igreja sozinho. Minha avó se converte na Luz do Mundo, uma outra igreja, e eu começo a acompanhar a minha avó. Sim. Então eu digo que eu cresci na igreja, sim, mas eu ia somente sozinho com a minha avó, sim, até que Deus foi salvando toda a família. Sim. Alcançou minha mãe, meu tio é pastor hoje no Paraná, alcançou minha tia, meus primos, todos foram envolvidos com louvor, com a música. Meu tio foi pastorear muito cedo, e Deus foi salvando a nossa família. Sim. O chamado pastoral, acho que eu entendo que ele veio nos 17, 18 anos, né? Eu abafei ele um pouco, né? Fiquei com receio, tentei ir para o seminário, não fui, né? E me casei com 20 anos, com 24 fui para Paris, né? Me instalei na França, né? Já com a minha esposa, minhas filhas nasceram lá, e nesse meio tempo, servindo a Deus lá em Paris, ao lado do meu pastor, o apóstolo Diogo, sim, o chamado foi se reacendendo, foi se desenvolvendo, eu fui para o seminário, e aí eu estou pastoreando hoje em Lyon, né? Eu resumi muita coisa, mas talvez para pontuar algo interessante, eu creio que em 2015, lendo um livro, algo ficou muito claro para mim, né? De uma ideia que estava sempre no meu coração. Olha que loucura. Eu sempre vi alguém servindo a igreja além do altar. Então eu tinha um olhar muito interessante para quem estava trabalhando na secretaria da igreja. Sim. Por passar o dia na igreja. Sim. Passar o dia na igreja cuidando das coisas do reino é interessante para mim, eu gostava disso. Sim. No louvor, eu não liderava louvor no Brasil, mas a nossa equipe era dividida em vocal e os músicos no ensaio. Sim. Eu ia para a igreja de manhã com os músicos. Eu não toco nada. Sim. Mas eu ia no ensaio dos músicos e depois ficava com o ensaio da tarde do vocal. Sim. Por essa lombriga, esse desejo de estar na igreja, né? Alguém faltava na escala do vocal da minha igreja, eu me encaixava logo, porque eu sempre queria estar na igreja. E lendo um livro de 2015, que eu não me lembro o nome do livro agora,
tinha uma frase sobre o que está sempre no seu coração. Nossa. No que você sempre pensa. O que te motiva. E eu percebi que o que motivava a minha vida era sempre algo linkado com a igreja. Meu Deus. Né? E aí o meu pastor foi me direcionando com certeza, foi usado por Deus para me dar autoridade, me dar voz, e me testando, e me treinando. E Deus foi conduzindo. Antes de ser nomeado ao ministério, eu estava fazendo seminário, pensando o seguinte, eu não sei quando será, mas eu vou me preparar para o que Deus vai fazer. Sim. E aí fiz o seminário lá em Paris, fiz o Rema em Paris, né? E Deus nos chamou para o ministério. Eu estava meio que, não pronto, não digo, mas eu estava já sedento de pastorear, desejando servir o reino. E ficamos alguns anos em Paris, na igreja de Paris, até que na pandemia o Senhor nos enviou para Lyon. Sim. Né? Então, um resumão Sim. do de repente, tem 30 anos. Então você, bem cedo, você encontra o Senhor e Deus começa a se movimentar na sua vida. Mas uma das coisas que, para que as pessoas que estão nos assistindo aqui, eles possam entender, é um caminho a ser percorrido e muitas vezes existe muita questão assim. Hoje a gente conversa com jovens ou pessoas que falam que tem um chamado de Deus e eles mistificam algumas coisas. Tem gente que mistifica, mas conta nos detalhes, por exemplo, como foi que isso começou no aspecto agora de que você entendeu que, cara, Deus me chamou e isso ficou claro. Porque tudo começa com um serviço, né? Sim, você exatamente. se envolvendo dentro do corpo de Cristo e até mesmo, eu acho que é importante a gente falar isso, que todos nós temos uma missão. Deus nos criou com um propósito, que é cumprir com a grande comissão de Cristo. Mas como que isso começa? Porque talvez a gente tenha pessoas que eles estão falando assim, cara, eu já ouvi muitas vezes pessoas me falando que eu tenho um chamado de Deus, mas como que eu faço para que isso aconteça? Tá, eu diria que, além do serviço, se submeter. Muito bom. Se submeter a quem você está, a quem está liderando você. Boa. Então, se eu voltar atrás, eu vou lembrar que lá em Londrina, participando do louvor, eu não liderava, eu não era da equipe de liderança do louvor, mas eu me submetia à direção de um líder, né, que submetia a um pastor e servia a igreja. Entendeu? O desejo de cantar está muito ligado a servir a igreja, a não deixar que um culto fique vazio sem vocal, por exemplo, sendo que eu estou sentado no banco. Se eu fui para o culto, eu vou servir. Sim, eu não preciso sentar e ficar com o braço cruzado, eu posso servir. De forma muito prática, eu me lembro que, eu não sei dizer a data, mas eu lembro que eu estou em Paris e o meu pastor me coloca para coordenar o culto de quarta-feira. Boa. Coisa simples, é um culto pequeno de 1h20, talvez, nada mais do que isso, 1h30. Mas ele me deu responsabilidade e eu aceitei o desafio. Sim. Em todo culto ele estava. Sim. Não era um culto que ele não estaria presente para me testar. Sim. Em todo culto ele estava, Sim. só que ele não se preocupava com os detalhes. Quem organizava era eu. Sim. E o detalhe, não era para me pregar, era para organizar o culto. Muito bom. Porque não era para querer o altar. Sim. Por mais que eu tinha liberdade de me escalar, sim, uma quarta-feira ou outra, o meu trabalho era organizar o culto para que desse para ele descanso para se preocupar com outras coisas. Sim. Então, esse serviço foi me testando, me fazendo perceber como o culto funciona. Construindo você. Me construindo e construindo a minha visão de igreja. Meu Deus, cara. Entendeu? É só na prática. A gente serve um Deus que vai sempre nos chamar para caminhar perto de alguém. Sim. Entendeu? E se submeter a uma visão. Sim. Né? Talvez o misticismo que a gente coloca é assim, Deus falou no meu coração. Exatamente. Pô, Deus está falando muito, gente. Entendeu? Deus está falando muito e eu tenho, assim, vamos pôr um ponto aqui. Deus erra? Não. Sim. Então, ou Deus não falou, você ouviu errado. Sim. E se a gente for sincero conosco, talvez a gente vá chegar num ponto de que, talvez eu ouvi errado. Não era isso que Deus queria falar. Sim. Entendeu? Eu gosto muito de Paulo, quando ele fala o seguinte, eu tive uma visão, eu vou subir para Jerusalém, eu vou compartilhar com os mais sábios. Meu Deus. Entendeu? Nem toda a visão sua tá tão clara assim, isso é tão bom assim. Se submeta a alguém. Sim. Entendeu? E isso talvez é a melhor coisa que a gente possa fazer. Boa. E aconteceu comigo. Sim. Na verdade, quando eu percebi, meu pastor falou o seguinte, você já lidera o culto de quarta-feira. É você que cuida. Meu Deus. E eu não pedi para liderar,
Ele não me nomeou o diretor do culto, não foi natural. Por caminhar perto, assume responsabilidade, vai desenvolvendo, tem cobertura, tem apoio, Sim. e você se sente seguro para caminhar. Sim. Entendeu? O problema é que é não querer se submeter. Sim. Assim, eu sou bom o suficiente, Deus falou comigo, e eu vou fluir. Não é tão simples assim. Sim. Entendeu? É interessante você falar isso, que inclusive eu lembrei de uma frase do Bill Johnson, onde ele fala assim, olha, se os planos de Deus que você acha que ele tem para você, você não precisa de pessoas, com certeza esses não são os planos de Deus. Eles são só seus, porque tudo que se trata em relação ao reino de Deus é tão amplo que você nunca vai conseguir fazer sozinho. E é pequeno, né? Exatamente. É pequeno, é um sonho pequeno demais. Exatamente. É um sonho pequeno demais. E aí eu tenho que pensar em algo grande. Servimos um Deus que sonha muito grande. Sim. Servimos um Deus que tem uma visão de alcançar o mundo. Se é o mundo, cara, não é só comigo. Exatamente. Não é só com a minha igrejinha de 1.000 membros. Porque eu cheguei em 1.000, eu só acho que eu sou grande. Sim. Entendeu? Lyon tem talvez 90 membros. Cara, Deus tem muita gente para salvar em Lyon ainda. Sim. Entendeu? Quando a gente ora por Lyon hoje, eu não oro pela IBNJ, eu oro por todas as igrejas. Sim. Porque se Deus está contando com alcançar o mundo todo, e eu sei que Ele está, se Ele contar só comigo, Ele está perdido. Sim. E Deus não erra. Sim. Então, cara, Ele vai ter que alcançar outros pastores, levantar igrejas, vai chegar mais igreja em Lyon, vai chegar mais igreja em São Paulo. Tem muitas, mas tem tanta gente para ser alcançada. Sim. Que o sonho de Deus é muito maior que o nosso. Sim. Né? E é isso que é poderoso. E você falando sobre isso, eu acho que vale a pena a gente enfatizar esse ponto, sobre a questão de submissão. Porque hoje nós temos uma Gen Z, a geração Z, nós temos as gerações de jovens, mas nós temos também a geração dos adultos, que isso muitas vezes é um pouco difícil, mas esse é o caminho que precisa ser trilhado para que você possa viver o reino de Deus na sua plenitude, a questão de submissão. Por quê? Porque a submissão, ela nos coloca num lugar onde você começa a honrar, por exemplo, o seu pastor ou o teu líder. Sim. E esse é o caminho, porque Jesus se submeteu. Ele sempre está dizendo, eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai está falando. Exatamente. E faço aquilo que o Pai está fazendo. Ou seja, ele era completamente submisso a Deus, né? Sim. Revelando Deus como Pai. Agora, o quanto é difícil isso, Pastor Leandro? Você que passou por detalhes, porque é como você falou, a gente não tem a visão completa, a gente precisa estar em unidade. Até mesmo, um detalhe muito importante quando Jesus senta na mesa, ele reparte o pão aos seus discípulos. E aí depois ele começa a falar, esse é o meu corpo. Ou seja, não está nada sobre uma pessoa só, Jesus repartiu o pão e aí ele fala sobre corpo. Esse é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Então eu preciso me submeter, eu preciso estar dentro de relacionamentos com os meus líderes, com a igreja local, para que eu possa formar o corpo de Cristo. Exato. Fala um pouco sobre isso. Então, eu creio que a gente precisa quebrar, nossa maior luta vai ser construir no meio de entulho, sabe? Construir, talvez desconstruir, limpar e construir de novo. Sim. Então, a palavra submissão sempre foi mal colocada. Meu Deus. Sempre foi mal interpretada. Sim. Se você falar submissão agora, é capaz que o YouTube vai cortar, vai ligar para alguma mulher, alguma coisa, linkar um casamento. E a gente está falando mal sobre submissão. Por Sim. quê? Porque parece que é alguém mandando em outra pessoa. Sim. Alguém se impondo sobre outra. Alguém tendo vantagem sobre outra para ter algum tipo de lucro, algum benefício. Sim. E a submissão, se for vista como um lugar de segurança, um lugar de chamado, ela é o melhor lugar para estar. Entendeu? Pensa comigo, eu pastorei em Lyon. Qual é a vantagem de ser um pastor independente, sem depender de ninguém, sem cobertura de ninguém, sem conselho de ninguém? Não tem vantagem nenhuma nisso. Sim. Qual é a vantagem de estar na igreja e ter uma ideia e brigar com uma ideia sozinho, sem o apoio do seu pastor, sem o apoio do seu líder? Não tem vantagem nisso. Agora, quando eu pego o meu coração e eu me submeto a quem está junto comigo, falo, olha, eu quero andar debaixo da sua liderança. Eu estou com uma ideia aqui, mas eu quero submeter a minha ideia para você validar, e a gente tentar fazer o melhor possível. A gente construir junto, né? Vamos construir junto. Boa, entendeu? Se a gente conseguir fazer isso, eu creio que a gente sai
ter a submissão pesada, negativa, Muito bom. e sai para um lugar de segurança. Sim. Eu estou num lugar seguro, Sam. Sim. Entendeu? Eu pastoreio em Lyon num lugar seguro. Sim. Por quê? Porque eu tenho alguém em cima de mim. Meu Deus. Entendeu? Eu tenho um pastor. Eu saí do Brasil, da França, vim para cá de férias. Eu comuniquei ele, pastor, eu vou estar em alguns lugares ministrando, apesar de serem minhas férias. Tudo bem? Tudo bem, Leandro. Não pregue demais, foi o que ele me falou. Descanse, né? Porque ele entende que é necessário, mas eu me submeto a ele. Para que amanhã ele não veja um vídeo meu pregando sem eu ter comunicado a ele. Muito é obrigatório fazer isso? Não. Sim. É porque eu me submeto a uma liderança que é um lugar seguro para mim. Sim. Então eu estou aqui agora, mas tem alguém orando por mim. Sim. Lugar de segurança. Sim. Entendeu? Então submissão para mim também é um lugar de segurança. E se eu estou seguro, eu vou fluir. Sim. Eu não sei você, mas quando eu tenho medo das coisas, não funciona certo para mim. Sim. Entendeu? Eu sou um cara medroso. Sim. Entendeu? Eu tenho medo muito fácil. Então, esse lugar inseguro para mim não é gostoso. Sim. Agora, quando eu estou feliz, quando eu tenho uma palavra, quando eu tenho um envio, eu submeto e avanço. Sim. Entendeu? Se der errado, eu tenho pastor. Meu Deus. Se der errado, eu tenho casa. Se der errado, eu tenho amigos. Sim. Eu tenho onde repousar a cabeça, sabe? Sim. Como João, quando encontra Jesus e repousa a cabeça, eu tenho onde repousar a cabeça. Sim. Então, esse lugar é seguro para mim. Sim. Eu prefiro a submissão, entendeu? Do que andar independente. Sim. Andar pela minha cabeça. Meus planos nem sempre são certos. Sim. A maior parte das pessoas que você encontra, se você perguntar assim, deu certo todos os planos que você fez? Se ela for sincera, vai dizer que não. Não deu tudo certo. Sim. Quantos planos a gente fez não deu certo, não funcionou. Mas deu errado, a gente tinha um suporte. E eu gosto desse lugar. Eu prefiro esse lugar. Onde você pode ousar. E também deu menos errado. Deu menos errado. Você pode ousar, você pode pensar diferente, você pode acertar profundamente em segurança. Sim. Então, submissão para mim talvez seja um lugar de segurança. Sim. Na contramão do mundo. Sim. Talvez vão discordar de mim, mas eu prefiro pensar assim. Sim. Você falando isso, eu me lembro porque a gente está aqui em dias de conferência e ontem, inclusive, eu estava com o meu pastor sênior, a gente estava no culto e eu estava indeciso em relação a uma decisão que eu precisava tomar e eu falei assim, cara, o que você acha? Ele falou assim, pode seguir, coordena aí, você é responsável pela conferência, eu confio, segue e o que Deus colocar no teu coração, você pode seguir. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, mas eu preciso de você nessa decisão aqui, porque exatamente esse pensamento, porque se eu tomar uma decisão que não dê certo, a gente tá junto nisso. Exatamente. Porque isso é tão importante, eu tenho entendido e eu tenho vivido muito nesse lugar que você tá falando. Isso é muito importante porque isso nos constrói, isso nos desenvolve. Então, falando um pouco disso, ô pastor Leandro, isso te trouxe frutos e frutos que permanecem. Com certeza, com certeza. Hoje, você trilhando, você começou com quantas pessoas na igreja lá? Agora, nessa nova temporada sua, que você sai de Paris e vai pastorear em Lyon. Nós fomos em 8 pessoas, que era uma equipe missionária, saídas de Paris. Então, só para contextualizar, eu estou pastoreando em Paris em 2021. Sim. Nosso pastor nos envia para Lyon para iniciar uma igreja e fomos com 8 pessoas. Sim. A minha família, falando dos adultos, né, sem contar criança. Fomos em 8 adultos para iniciar o ministério. Sim. Seríamos missionários. Sim. Dessa hora, e 2 voltaram para a base, ficamos em 6 em Lyon, e de lá, então se eu vou começar a contar, eu começo com 6 pessoas. 6 pessoas, 6 e hoje pessoas. quantas Hoje pessoas? são 90 pessoas, Meu Deus. mais ou menos. É um número que para nós em Lyon é incrível, Sim. né? Mas tem muito para ser alcançado ainda. Sim. Tanto Lyon quanto Paris, a França, tem muito brasileiro, tem muito português, tem muito francês. Sim. Né? O cristianismo na França deve ter 3% de cristãos protestantes, sabe? Meu Deus. Então, assim, é muito pouco, é uma seara muito, muito pouco explorada ainda. Sim. Um desafio muito grande. Então, a gente começa com 6 pessoas. 8 pessoas, para ser exato. E uma coisa, pastor Leandro, quais as dificuldades, hoje a gente falando, talvez, com certeza tem pessoas no Brasil que vai estar ouvindo, assistindo, e tem pessoas também, pastores, que vão estar na Europa, que estão também pastoreando lá. Você, durante toda essa jornada, quais as maiores dificuldades de plantar uma igreja, desenvolver um ministério, de lidar com as pessoas na Europa? Eu posso dividir? Pode. O que acontece? Uma parte da luta na Europa é a frieza espiritual, Sim. que é o que o europeu vive.
Sim. Em algum momento da história da França ou da Europa, eles deram um olhar negativo para a religião. Sim. Se você for estudar a história, e está muito claro, nós vemos isso quando estudamos no segundo grau e faculdade, a briga dos países era por poder e dinheiro. Sim. Mas a religião sempre esteve conectada. Sim. Era sempre o rei, o papa, algum tipo de situação que envolvia poder, dinheiro e religião. Em algum momento, a França, em específico, deixou a religião de lado e batalhou por um poder e pelo dinheiro. Tanto que é um país rico e poderoso como é que você conhece. E ela colocou a religião de lado. Sim. Então, a frieza do europeu e do francês é muito desse ponto. Você pode conversar sobre tudo, menos sobre religião. Sim. Entendeu? Você não começa a conversa com o europeu pela religião. Você dá uma volta na profissão, na família, no quanto ele estudou, no quanto ele é inteligente, bem financeiramente, para depois chegar à religião. Entendi. Se você conseguir chegar. Entendi. A outra luta é que o imigrante na Europa, ele vai para ganhar dinheiro. Entendeu? E conseguir fazer esse cara entender o propósito de Deus é talvez o nosso maior desafio. Entendi. Entendeu? A nossa igreja em Paris viveu um crescimento quando mudou uma chave na cabeça das famílias. O que acontecia? Você deve ter visto isso por várias vezes. Pais saíam daqui, iam para a Europa e deixavam, ou para o Japão, nos Estados Unidos, deixavam os filhos com os avós, com os tios. Então eles ficavam vivendo lá, pensando sempre em voltar para cá. Então esse cara não tinha raiz na França ou na Europa. Ele tinha sempre um pé lá, um pé aqui, fazendo a conversão. Deu, 100 euros, tantos reais. Sim, sim. Então quanto mais eu trabalho, mais eu vivo aqui. Eu estou trabalhando aqui para viver no Brasil com os meus filhos. Sim. E houve uma mudança que eu não sei pontuar agora a data, mas as famílias começaram a vir com os filhos. Entendeu? Sim, sim. Alguns legais ainda, mas vinham com os filhos. Houve mudanças de forma pontual de viver com a família. E a igreja cresceu. A igreja ganha força por causa disso. Sim. Então, um dos maiores desafios é quebrar a frieza do francês, que não são todos, tá? Não são todos frios. Deus tem franceses muito ativos, vivos em Deus, mas também conseguir fazer com que o imigrante entenda que, ainda mais sendo brasileiro, que ele não está ali por acaso. Entendeu? Que a gente pode ser chão de avivamento para a nação francesa ou para o continente europeu de forma poderosa. Sim. Entendeu? Além de conseguir ter uma vida estável, uma condição financeira boa, isso não é pecado, não é errado. Sim. Mas eu não posso perder o foco. Sim. Né? Eu estava falando para um amigo esses dias que talvez a maior luta nossa é chegar com um pai de família e dizer o seguinte: cara, trabalha um pouco menos, cuida da sua família. Sim. Eu cria raiz na França, Sim. sabe? Vive esse lugar aqui, ame esse lugar. Sim. Nós entendemos hoje que a gente não veio para saquear a França, a gente não veio para arrancar o euro da França. Nós somos a bênção para aquele lugar. Meu Deus. Né? Minhas filhas nasceram na França, e entre outras pessoas, sabe? Elas são bênção para essa nação. Sim. Entendeu? E elas serão a voz dessa nação se eu souber trabalhar. Sim. Se eu não ficar pensando em converter 100 euros em X reais a cada momento, porque eu vou trabalhar mais, e aí eu vou viver mais aqui, menos a França, pensando no Brasil, e no fim eu perco as duas coisas. Sim. Né? Então, nosso maior desafio hoje, tem desafios de local para implantar a igreja, tem desafio localização, uma luta financeira muito grande. Talvez para compartilhar com você, muitas pessoas têm uma visão errada da Europa a nível financeiro. Entendeu? Eu vou dizer para você, eu não conheço Estados Unidos, mas me falam de uma realidade muito boa financeiramente. Talvez realmente seja. Deve ter algum exagero ou outro que a gente vê na internet, mas talvez realmente seja. O Brasil tem seus desafios também, o Brasil, e na Europa tem. Na Europa é muito difícil avançar financeiramente a igreja. Sim. A igreja enfrenta desafios financeiros muito grandes. Tudo é muito caro, tudo é muito... o custo é muito alto. Sim. Então, talvez você faça uma conta básica para manter um missionário na Europa. É muito alto. Sim. Por isso que poucas igrejas conseguem fazer isso. Sim. Talvez é fácil manter um missionário para quem está na Europa, manter no Brasil. Para quem está no Brasil, manter na África. Entendeu? Para quem está aqui no Brasil, manter na América Latina, em alguns países. da moeda, né? Porque ganhando moeda, mas você tá, é um pouco mais fácil. A conversão não é fácil para a França. Sim. Sim. Imagina que um salário mínimo custa 1.400 euros. Um aluguel de uma casa, 1.000 euros. Uma família comer bem, talvez 600 euros. Estou falando de 3.000 euros. Sim. Para manter uma família básica. Sim. Então, como é que você faz isso estando aqui?
Então, quando você chega na França ou na Europa em geral, o custo para a manutenção da igreja, para ela girar no básico, é um desafio imenso. Sim. Então, esse olhar nos faz entender um pouco das lutas das igrejas na Europa. Sim. E nos faz trabalhar. A gente é apaixonado por aquilo, então a gente vai continuar fazendo. Tem desafio aqui no Brasil, tem lá, mas essa é uma realidade hoje de alguns desafios que a Europa tem. A França, por exemplo, você vai bater numa porta de um barracão e fala assim, eu vou alugar para uma igreja. É para uma igreja. Ele fecha a porta na sua cara. Entendeu? Se você for amanhã e falar, vou abrir uma discoteca, um bar, um lugar de festa, é capaz que ele te loque. Sim. Aí eu volto àquele ponto inicial. Porque há uma barreira contra tudo que é ligado à religião. Entendeu? E o francês criou isso naturalmente, por alguns anos. Inclusive, a gente viu recentemente essa abertura das Olimpíadas sobre a questão ali de tudo que foi feito, né? Você que tá lá, tá por dentro disso. O que você acha disso? Eu não assisti a abertura por completo. Eu peguei os recortes do Instagram. Mas isso me mostra algo. Isso tem ligação com essa cultura que eles estão tendo exatamente. Hoje vamos dizer assim, quando você não fala mais de religião, é como se você não tem necessidade de se relacionar com Deus. Sim. Você tira Deus, como se você excluísse Deus da jogada. Sim, né? eu vou te dar um exemplo de um amigo nosso na igreja hoje. A esposa faz parte da igreja. Eu fui conversar com ele e falei assim, olha, eu não tenho nada contra a religião. Eu amo o que vocês fazem. Só que eu não tenho ligação nenhuma, porque meus pais nunca me levaram. Eu fui no batismo do meu primo, do priminho lá. Eu não cresci para meus pais ir para a igreja. Não conversavam sobre isso. Então, assim, não é nem que ele é frio, que ele é ateu. É que ele, eu não sei o nome para isso. Ele saiu da cultura, né? Saiu da cultura, não tá. É igual você perguntar para mim, que música tocando uma palavra que eu não sei, porque não tá na minha cultura, não tá no meu dia a dia. Eu não sei o lançamento de nada que tá tocando na noite do Brasil, porque não tá na minha cultura. E nele também não. Entendeu? Então o cara tá frio. Falando das Olimpíadas, eu creio que a gente vai para um outro ponto que assustou o Brasil, mas que às vezes eu falo para as pessoas. Me falam assim, que bom, você está criando sua filha na França, aqui é um país primeiro mundo, não sei o quê. Tem verdade nisso? Tem. Eu concordo que para mim, que cresci lá no interior do Paraná, em Londrina, pé vermelho, entendeu? Ter minhas filhas na França é um privilégio de Deus, entendeu? Porém, na França, essa liberalidade está avançada. Sim. Está normalizada. Sim. Enquanto o brasileiro faz para te afrontar, de alguma forma, lá é normal. Então ninguém toca no assunto como algo, nossa, que loucura. Não. Eles já normalizaram. E aí está o nosso problema. Colocar dentro das Olimpíadas algo tão gritante e tão pecaminoso, vamos dizer assim. Afrontador, como se fosse normal. E a secularização olha isso como uma situação normal. Não é só uma abertura, respeitando as diferenças. Exatamente. É verdade que eu concordo com alguns que fizeram alguns posts falando assim, olha, eles não fariam isso com o islamismo. Sim. Mas fizeram com o cristianismo. Sim. Entendeu? E assim, se vai se levantar, se a igreja católica vai se levantar, se a protestante vai se levantar, eu não sei. Mas se foi uma afronta, foi. Mas foi fruto dessa... Não tem valor. Eles não contam com isso. Brincar com isso é normal para eles. Sim. Né? Você vê que parece que a história sempre se repete, né? Por exemplo, de geração em geração, quando Jesus... A Bíblia fala que eu vim para os que eram os meus e os meus não me aceitaram. Sim. Você percebe que por quê? Porque os judeus esperavam um Cristo e Cristo já tinha chego. Então ali você tem uma questão. Jesus começa a pregar sobre arrependimento para aqueles que estavam esperando. Como isso? Porque eles não conseguiam enxergar que o Cristo já tinha vindo. Exatamente. Já estava diante deles. Então você percebe que isso é uma questão precisa de uma mudança, de um romper de Deus, de uma mudança de mentalidade, de cultura mesmo, para poder trazer Deus novamente para as pessoas. E você falando isso, pastor Leandro, isso tem a ver, só também falando de um outro aspecto, porque a gente sabe que quando Jesus fala sobre Deus, não podeis servir a Deus e a Mamon, existe um conceito de Mamon, né? Sim. Por exemplo, o Mamon, você tem pessoas muito bem financeiramente, pessoas muito ricas,
que elas vivem sobre o governo de Mamon porque elas colocam a segurança e toda a vida delas em base do dinheiro. Sim. Então o dinheiro é o Deus delas em relação a Mamon. Mas a gente tem também um outro aspecto de que são pessoas que não têm desprovidas de recurso financeiro, mas que também vivem sobre o domínio de Mamon. Em que aspecto? O dinheiro coordena a vida delas. Elas dependem do dinheiro, então assim, a pessoa não tem paz, ela não consegue se desenvolver, porque o dinheiro, de uma forma ou outra, Mamon está governando pela falta. Isso. Então você tem Mamon governando pela abundância e pela falta também. Porque daí a pessoa vive em prol de pagar conta, em todos esses aspectos. Você acha que por causa dessa questão, e aí eu acho que é importante você falar também, de tanto recurso financeiro, de tanta estabilidade, pode ser também que as pessoas tenham perdido também um outro lado, tá? E assim, não preciso de Deus porque eu tenho grana, o país é estruturado, então pra que Deus? Entendeu? Mamon você vai ter que dividir talvez em mais um ponto pra mim. Eu penso que a falta dele, o excesso dele e a busca por ele. Meu Deus. Entendeu? Tem pessoas que não têm dinheiro, então tem pobres que são avarentos da mesma forma. Exatamente. São egoístas, não compartilham nada. Você tem aquele que tem muito e também não compartilha nada. Sim. E tem aquele que está no meio ali buscando. Ele já não é mais pobre, talvez, num padrão que eu não vou abrir aqui agora, mas ele também não é rico. Então ele não quer voltar para aquilo ali e não conseguiu chegar lá. Sim. Ele está só buscando. Eu penso que o lugar de segurança que o europeu encontrou pelo seu trabalho, pelo poder, pelo dinheiro que a Europa se levantou e de alguma forma se organizou há tantos anos atrás, trouxe um lugar de segurança que nós brasileiros não temos. Então eu concordo com você quando pensamos assim, poxa, como é que eu falo de Jesus para um brasileiro? Dependendo da situação dele, é muito fácil falar. Sim. Porque, cara, Deus vai te ajudar, Ele vai te abençoar, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família. E é verdade, não é? Ele vai te reestruturar. Exatamente. Agora eu viro para é uma verdade. Como francês, digo o seguinte, cara, Deus quer te salvar. E se essa não for a única verdade para mudar a vida dele, não vai ter outra, Sandro. Não vai te falar assim, eu vou te dar um carro. Ele já tem carro. Casa, ele já tem casa. Meu Deus. Deus vai te fazer viajar para a Europa. Eu já estou na Europa, meu amigo. Entendeu? Eu já consigo acessar os Estados Unidos por 400 euros. Tá fácil para mim. Entendeu? Então tem que ser uma mensagem de salvação profunda. Arrependimento profundo. Entendeu? Se não for arrependimento, não vai. Não vai. A Suíça, talvez um dos países mais bonitos da Europa, no meu ponto de vista, talvez vão brigar comigo aqui, mas eu amo a Suíça, apesar de morar na França. É um país lindo, rico, mas o número de suicídios é imenso na Suíça. Prova que dinheiro, esse Deus, Mamon que é real, não traz tudo. Sim. Mas como é que, eu tenho amigos, o pastor Abraão na Suíça, como é que ele vai fazer para salvar pessoas lá? Sim. Arrependimento genuíno. Então, você tem que conseguir entrar no coração do europeu e do brasileiro para a Europa também, de qualquer imigrante na Europa, falar, Deus vai mudar a sua história de vida, não aqui, mas vai te dar um acesso à vida eterna, vai mudar a sua história para a eternidade. Se não for isso, não alcança. Agora, a gente latino, vamos dizer assim, como um contexto todo, cara, Deus mudar a nossa casa já é um milagre. Sim. Deus mudou nossas realidades de história, já mudou nossa vida. Sim. Mas para o europeu não, é diferente. Sim. Talvez para o japonês também não, sabe? É outra cultura, para o americano também não. Sim. Mas falando da Europa, é muito disso. É muita estabilidade. Então você pega um rapaz de 30 anos, ele viu o bisavô comprar uma casa, o tio também, andar de carro, sempre, todo ano viaja, entendeu? Falar de tirar férias todos os anos para nós brasileiros é quase uma loucura. É quase uma loucura. Entendeu? Na França tem férias 4 vezes no ano. Entendeu? Escolar. E você vê a movimentação na Europa, é normal. Entendeu? Você viajar 2, 3 vezes no ano. Viagens mais curtas ou longas. Então, isso já é normal. Então, essa normalidade, como é que você fala para a pessoa assim, Deus vai te permitir trabalhar e viajar? Sim. Eu já vi meu avô fazendo isso. Sim. Meu pai já fez isso trabalhando catando uva, sei lá. Entendeu? Fazendo qualquer coisa. Sim. Entendeu? Então, é muito normal. Sim. Normalizou e simplificou a vida. E aí não é isso que vai mudar a vida da pessoa. Tem que ser Jesus.
Sim. Tem que ser uma mensagem que alcance o coração da pessoa para transformar ela e ela entender que a vida dela pertence a Jesus e ele veio para salvar e transformar. Se não for isso, não vai alcançar o europeu. Sim. Eu penso que a mensagem de salvação para a Europa é arrependimento. É se arrepender do seu eu, do seu ego, do seu egoísmo, da sua avareza em alguns pontos e entender que Jesus é o ser da nossa vida. Se não for isso... E você percebe que Jesus, ele, quando fala com o jovem rico, em relação a isso, né? Ele faz uma pergunta porque ele ansiava por algo que estava fora daquilo que era a realidade dele. Sim. Então ele chega cheio de recursos e aí ele pergunta para Jesus, como que eu faço para herdar a vida eterna, para entrar na vida eterna? Ou seja, mesmo em meio a toda essa abundância, como você falou, citando o exemplo da Suíça, você tem muita gente rica financeiramente, Sim. mas sem propósito. Sem um anseio, na verdade, ela tem um anseio pela eternidade e dentro desse anseio que ela tem pela eternidade, ela precisa de ser transformada e só essa mensagem de transformação, como você falou, pode trazer transformação na vida da pessoa. Que talvez o nosso maior perigo como homem, em qualquer continente, dizendo, seja o perigo de perder o foco de propósito, perder o entendimento de propósito. Eu entendo o propósito como algo que vem de Deus e ele não muda. Entendeu? Ele não se altera com... A minha missão mudou, mas o meu propósito não. Sim. Entendeu? Sim. Hoje eu entendo, por exemplo, que pastoreando, liderando louvor lá em Paris, era a minha primeira igreja. Sim. Entendeu? Então, assim, mudou a missão, mas o propósito não. Sim. E no decorrer da caminhada, talvez o que as pessoas precisam... O método, né? O método, Sim. a forma de aplicar e não se perder no dia a dia da vida. Sim. A gente tem pessoas tanto no Brasil, e eu convivo com muitos brasileiros, que se perdem no dia a dia. Sim. No foco, onde colocar foco, talvez a palavra certa. Sim. Para onde olhar, para onde colocar esforço da minha vida para poder servir tanto a minha casa quanto a minha igreja, servir a Deus. Sim. Se você perder isso, você não faz nada. Sim. Você fica perdido rodando, buscando o seu dinheiro, as suas férias, o seu carro, a sua família. Isso nunca vai te deixar completo, né? Não vai, não tem como. Servir a Deus nos completa. Para mim, tem muito isso, servir a Deus nos completa. Eu sou alguém que eu não consigo conversar com outra pessoa, dizer, eu estou cansado porque eu fui na igreja. A pessoa está cansada de alguma outra coisa que não é Deus, porque não tem como ficar cansado servindo a Deus. Sim. Isso é o meu ponto de vista, eu sou meio extremista nesse ponto. Eu não quero criar confusão aqui, mas, cara, a gente cansada perto de mim por causa de coisas da igreja. Eu sinto informar que seu foco está errado. Ele perdeu o objetivo, ele perdeu o significado, né? Exatamente, está servindo para servir. Aí é onde o serviço é negativo. Sim. Entendeu? Sim, é um peso. A gente trabalha com voluntários e o tema, a frase de efeito é salvos para servir. Entendeu? Salvos porque eu fui salvo por alguém serviu a cruz, nosso Senhor Jesus Cristo serviu a cruz, morreu lá e me salvou. Eu fui salvo por aquilo ali para servir outras pessoas. Boa. Mas é com amor. Boa. Entendeu? Não é no braço. Sim. Entendeu? Não é no peito. Não, é com amor. Sim. Eu levanto cedo, durmo tarde, ok. Mas é com amor que eu faço isso. Então, quando eu vou para a igreja, eu vou com outro foco. Sim. Entendeu? Quantas vezes nós já fizemos isso de sair do trabalho cansado e ir para o ensaio do louvor e aquilo me aliviar. Eu falo isso, parece loucura para as pessoas, mas é real para mim, Sandro. Por vezes, trabalhando na construção, na França, eu saí do trabalho. Eu não era o único. Por isso que eu testemunho isso, que não era o único. Nos encontrava no transporte, cansado de uma sexta-feira de trabalho, vamos para o ensaio. Está cansado? Estou. Saia renovado. Não tem como você adorar a Deus sair cansado. Eu não consigo entender isso. Isso é importante você falar. O corpo cansa, verdade, mas o meu espírito é transformado. Deus, eu diria que o ensaio é um culto. O homem interior vai sendo renovado. Exatamente. E aí, cara, vamos pra frente. Chego em casa meia-noite na sexta-feira, mas eu ia dormir sábado, eu ia descansar, então eu não podia deixar de fazer aquilo. Sim. Isso me fortalece. Sim. A mim me fortalece. Sim. E hoje, cuidando de pessoas como pastor, queria que você falasse um pouco sobre essa questão de cuidado, porque você... Só nessa conversa, o pessoal que está aqui, você já percebe o quanto ele é cuidadoso em relação a alguns aspectos. O pastoral,
é muito claro na sua vida. Deus fez assim, né? Vocês hoje são vocês e IBNJ, que é o nome da igreja. Sim. Vocês são uma igreja que fluem que estão no apostólico, Sim. nos 5 ministérios, certo? E hoje você ali no cuidado, Pastor Leandro, quais as maiores dificuldades, assim, de, por exemplo, levar a pessoa a entender? Por exemplo, ela entendeu que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, tudo bem. Agora, eu preciso levar ela para essa grande comissão. Ela precisa entender que ela faz parte do corpo, precisa trabalhar, desenvolver, não por uma obrigação, mas trazer esse entendimento, assim, tipo, quais as dificuldades em relação a estabelecer essa cultura de reino de Deus? Eu penso que o meu maior desafio pastoreando é alcançar o coração. Por quê? Porque o pastoral é muito mal visto, né? Sim. O pastor tem muitos maus testemunhos acontecendo. Sim. Então, Todos os lugares. Todos os lugares. Eu recebo pessoas que gostam da igreja, querem servir, se batizaram, mas ouviram tanto falar mal de pastor, foram abusadas tantas vezes, que para confiar, no caso, em mim, demora um tempo. Então, o que eu tenho tentado fazer? Talvez isso acabe se tornando um método de trabalhar. Eu gosto de me relacionar. O meu pastoreio é relacional. A minha liderança é relacional. Então eu vou trazendo para perto, muito bom, a ponto de eu gosto do seguinte, de ouvir a batida do meu coração, sabe? Um líder tão perto de mim que ele ouve aquilo pelo meu coração. Então quando eu erro, ele não se distancia de mim, porque ele já me conhece. Ele sabe você já abriu a vulnerabilidade. Exatamente. Ele sabe que o pastor Leandro, então, o homem Leandro, falha. Se esquece, não liga, chega atrasado. Deus zela pela palavra, mas tem falhas. Sim. E eu vou me relacionando. Se eu conseguir me relacionar, Sandro, eu consigo desenvolver propósito. Sim. Sabe? Sim. Então talvez seja tempo, identidade na pessoa e relacionamento. Sim. Para mim é muito importante se relacionar. Por quê? Eu te falei sobre isso, eu acho. Nós temos uma caminhada de pastores distantes de nós. Entendeu? O pastor tinha um gabinete para a secretária, não tem nada errado quanto a isso. Era muito distante. Descer do púlpito num terno e gravata, de uma coisa muito distante da gente. E aí você vai falar com o pastor, você vai falar com medo do pastor, porque... Ele aparenta ser muito santo, né? Muito santo. Entendeu? E pastor, temos que buscar santidade, sim, né? Sim. Lema de John Wesley, santidade mais e mais. É real isso, sim, claro. Sim. Mas eu prefiro caminhar mais perto. Sim. Eu prefiro dar a cara a tapa, dar o braço a torcer, confiar mais. E eu creio que se eu conseguir fazer isso, eu alcanço o coração. E alcançando o coração, ele desenvolve propósito e talvez identidade. E aí deixa um legado na vida de alguém. Eu estou vendo um livro que você tem ali, que se chama Formador de Heróis. É um livro incrível, eu recomendo para todo pastor e líder leia. Por quê? Porque fala muito disso. De se derramar tanto em alguém, de se abrir tanto para alguém, com erros, com acertos, compartilhando tudo, a ponto dessa pessoa entender que agora ela pode viver o chamado dela, o propósito de reino dela, com confiança, Boa. Com segurança. Boa. Porque eu tô me propondo a ativar você, entendeu? E enquanto eu ativo você, eu também sou ativado. Boa. Porque eu só sou pastor se você for minha ovelha. Exatamente. Não tem outro caminho, entendeu? É muito legal ser pastor na internet, não tem nada contra, muitos que abençoam vidas, mas assim, na real, só sou pastor se eu tenho ovelha. Sim. Entendeu? E a ovelha me ativa. Sim. Entendeu? Sabe aquele vídeo antigo que a ovelha vai cair em buraco? Sim. Que viralizou aí? Sim. Aquilo te faz pastor. Porque ela cai de novo, você vai lá. Você queria sacrificar já, mas você não faz. Sim. Entendeu? Você vai lá e puxa de novo. Você abraça de novo. Isso abençoa aquela pessoa? Verdade. Mas ativa em você paciência, chamado, propósito. Deus começa a te mover em te dar a palavra de sabedoria. Sim. Quando você chega numa reunião, num aconselhamento, e você não sabe o que você vai ouvir. E como é que você é ativado em Deus? Quando você está fluindo em Deus, a pessoa te expõe um problema, aí Deus te dá a revelação do que falar para ela, te traz o versículo. Você nem leu naquele dia aquele versículo às vezes. Entendeu? Não foi o devocional. Mas o Espírito Santo te traz aquilo ali para te dar sabedoria para falar com aquilo ali, com aquela pessoa. E isso muda tudo. Por quê? Porque vai ativando você
e a sua ovelha. Então, para mim, é relacionamento. Relacionamento. A pandemia me mostrou um pouco disso, né? A gente desenvolveu uma mentoria que eu chamo de liderança relacional. E eu falo muito disso, em ativar as pessoas, gastar tempo com as pessoas, desenvolver a identidade de Cristo nas pessoas, me relacionar, fazer com que cada um encontre o seu propósito. E aí vai um outro ponto de não querer fazer vários Sandros ou vários Leandros, entendeu? Mas saber que o Sandro me ativa, eu ativo a outra pessoa e vamos caminhando, entendeu? E cada um para deixar o seu legado. Sim. Entendeu? E aí, se eu conseguir fazer que você entenda que você foi chamado para deixar um legado na vida de outras pessoas, na sua igreja, eu acho que a gente está no caminho mais perto do certo ou da excelência do ministério em deixar não só o meu legado, mas que várias pessoas deixem legados de serviço, de música, de palavra, de pregações. Isso tem que mudar na vida das pessoas. Sim. Então, se eu pudesse dar um ponto só do que tudo que eu falei, relacionamento. Muito bom. Proximidade. Muito bom. Uma frase que te marca muito, pastor Leandro. Uma frase que me marca muito. Que Deus te deu, ou até mesmo que Deus te deu. Uma que está falando com você nesse momento. Eu creio numa frase que escreveram num livro para mim, e eu tenho repetido ela. Os melhores dias estão apenas começando. Meu Deus, cara. Eu tô crendo nisso. Meu Deus. Eu saí de Paris com uma oração que veio por mim sobre algo que vai mudar na minha vida. Amém. E aí eu estava falando com a minha esposa na estrada para cá. Eu saí de Londres. Eu falei assim, olha, Renata, eu estou pensando num tema e oraram por nós. E eu estou crendo que os melhores dias estão apenas começando. Amém. Né? Então, eu não sei o que você vai fazer, como vai fazer, mas eu creio que... Você está na expectativa. Por expectativa. Estou feliz. Sim. Estou feliz por algo que Deus está movendo aí. Os céus não estão parados. Sim. Deus não está atrasado. Sim. Então, se eu tiver paciência e no momento certo, Ele vai se revelar. E eu vou entender o que Ele está fazendo e vai fazer para a minha vida. Eu creio nisso. Sim. Muito bom estar aqui com você. Obrigado. Tempo incrível. Espero que tenha sido bênção. Quando eu falo com você, eu sinto o amor de Deus fluindo através da sua vida, cara. Obrigado. Cara. É muito incrível isso. O pessoal que tá aqui tá percebendo isso. E é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Você vai ministrar a nossa conferência. E que a nossa amizade, a nossa conexão possa aumentar. E a gente possa construir para a eternidade juntos aí por muitos anos. Amém. Eu creio muito que é uma frase do meu pastor, e já encerrando, ele diz o seguinte: quando Deus quer te abençoar, Ele não dá coisas, te dá pessoas. Meu Deus. Então, você chegou na França talvez por umas férias. Sim. Meio que por acaso. Sim. E Deus tinha um propósito sobre isso. Eu não viria para a França, para o Brasil, você sabe disso. Sim. Bati na trave, quase que eu não entro no card. Sim. Né? Mas Deus abriu uma porta e a gente conseguiu vir e foi incrível. Está sendo incrível, espero conseguir servir aqui. E não é uma agenda, cara, é um relacionamento. Meu Deus, amém? Muito bom. Relacionamento, pra gente caminhar junto. Muito bom. Amém? Vamos ser audazes. Sim, valeu. Com certeza. E para você que ficou até o final do vídeo, ou você que assistiu, deixa nos comentários aí aquilo que mais te impactou, aquilo que tocou no teu coração. É muito importante porque nós estamos aqui com o propósito de servir o reino eterno de Deus. É muito além daquilo que nós podemos pensar e imaginar, e nós sabemos que isso pode te alcançar. Então deixe seu comentário, compartilha com o máximo de pessoas, para que nós possamos expandir essa mensagem, esse testemunho de vida, aquilo que esse homem de Deus está carregando aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que Deus abençoe vocês, saibam que vocês foram salvos para servir, e os melhores dias estão apenas começando. Eu creio muito nisso, para a minha vida e para a sua. Valeu.